Hoje comigo, aqui no Contabiliza PharmaCast, está César Bentin, que é diretor da Artegist Healthcare. César atua no mercado farmacêutico como líder de negócios e marketing de saúde do consumidor há mais de 25 anos, e ele define sua missão como capacitar cada pessoa para alcançar mais, da comunicação e inovação. César é também professor universitário e meu parceiro de longa data, né, César? Verdade. Sempre me concedendo entrevistas preciosas e até me auxiliando na tomada de algumas decisões na minha carreira. Seja bem-vindo, César. Uma honra. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui com você e procurar contribuir um pouco aí com quem estiver nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigada. Bom, César, hoje a gente vai falar sobre as tendências no mercado farmacêutico, né? Como que as farmácias devem se posicionar para vencer. Mas antes disso, eu acho que é importante você contar para a gente o que é a Artegist, como que você realizou essa empresa. É sempre difícil eu falar o que é artegista, né? Porque é uma coisa diferente, mas quanto mais difícil é de explicar, melhor, eu gosto mais. Nós somos não deixamos de ser uma consultoria, mas a gente procura se aproximar dos clientes da área de saúde. Eu tenho uma missão de vida escrita que eu vou trabalhar com saúde. Isso eu fiz há muitos anos atrás. E não é diferente da Artegist. Já apareceram projetos bem legais para a gente tocar em outras áreas que não saúde. A gente abre mão. Porque nós temos um posicionamento de trabalhar na saúde. E aí a gente procura conectar as coisas. Acho que essa que é a diferença. Então, a cadeia de saúde era muito grande, muito extensa, muito complexa. Conectar os diversos atores dessa cadeia, eu acho que é o grande diferencial que a gente tem. E nós trabalhamos com varejo, com hospital, com distribuidores, etc. E sempre dentro da área farma e ou saúde. Nós temos lá na consultoria uma startup de monitoramento cardíaco, por exemplo. Uma tecnologia nova, super inovadora, hardware, software brasileiro, está fazendo super sucesso, a gente está super feliz com eles. Mas é um ambiente de negócio completamente diferente do que a gente vai falar aqui. Então, trabalhar na área de saúde, ajudando as pessoas a conectar os pontos que são convergentes e mitigando aqueles que são divergentes, é o que a gente entende que a gente faz bem. Fazer conexão é muito legal sempre, né? Sempre, sempre. E precisa muito, ainda precisa muito, especialmente na área da saúde, que é muito complexo. César, muito bem. Quando a gente fala de tendências, né? Você esteve muito ligado a essa coisa das tendências, dados, pesquisa, né? E levando isso para os stakeholders. É algo muito amplo, não sei se você concorda com isso. A gente cria uma tendência? Onde estão essas tendências, né? Como que a gente busca, identifica isso? Como você disse, tendência, a gente precisa colocar a bola no chão, né, como se fala no mundo do futebol. Vamos para um exemplo muito simples. Criar tendência é algo que não é tão simples, porque as sociedades são muito complexas. Mas se a gente pegar um exemplo que está na sociedade, e ele é perene, que é a questão geracional. Então, eu sou um oriundo da geração X. Essa geração X nasceu, cresceu, trabalhou bastante tempo, teve seus filhos e tudo mais, e tem uma dinâmica de vida. Está muito baseado no que estava disponível. Então, se eu pegar a comunicação, qual era o status quo de comunicação quando eu estava me formando na faculdade, etc. Onde que eu buscava informação? Mídia de massa. Então, eu me lembro que meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi um plano de mídia, né, um plano de comunicação, um negócio absolutamente novo que estava sendo criado no começo da década de 90, que era TV por assinatura. Olha que legal, que saca. Hoje, né? Então, as gerações vão se acostumando e vão consumindo de acordo com a evolução da própria sociedade e aí envolve a tecnologia. Então, vamos pegar hoje um cara da geração X como eu, tive que me adaptar a diversas tendências que foram aparecendo. Então, hoje para eu me informar na mídia de massa, por exemplo, um jornal, hoje eu leio Valor Econômico no meu tablet. Não tem mais aquela coisa de eu ficar esperando alguém entregar ou eu passar numa banca de jornal, que é uma coisa que praticamente não existe mais. Então, essas tendências de sociedade. Agora, a geração Z, que é a última, como é que ela consome mídia? Ou, trazendo aqui para o nosso dia a dia, como é que ela consome saúde como um todo? Uhum. E também tem a coisa da emergência na saúde. Quanto mais jovem a pessoa, menos atenta ela está à saúde.
por uma questão até orgânica. Não está olhando, Tem uma mas idade em que a pessoa se desperta para isso? meu pai diz que desperta tudo na vida quando começa a chegar os boletos no seu nome, né? Aí começa a chegar e você começa a despertar para isso. Mas a partir dos 30, 35 anos, 40 anos, começam a acontecer eventos que estão muito ligados, conectados. Pega público feminino. Você tem muito marcado algumas situações, que é a menarca, depois você tem a fase reprodutiva da mulher e depois você tem a perimenopausa, menopausa, etc. Então, a mulher é um belíssimo exemplo de como se trata da saúde. Para você ter uma ideia, como as mulheres são mais preocupadas, no Brasil deve ter hoje, número desatualizado, mas deve ter entre 25 e 30 mil ginecologistas. Urologista não chega a 10 mil. E a população é quase meio a meio. 52% mulher, 48% homem, por volta disso. Então você vê como que as coisas têm. Mas para fechar o assunto tendência, para quem está ouvindo a gente, é só a gente ficar escutando o que está acontecendo no dia a dia. Como é que as pessoas estão consumindo saúde hoje em dia? Vindo aqui para a minha farmácia, por mais que seja uma rede pequena, ou mesmo uma farmácia independente, que está lá isolada, fazendo o seu trabalho dentro de um bairro, etc. Como é que eu me conecto com isso? Estar atento. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, porque você está ouvindo notícias, você está se deslocando, A gente ainda tem tem uma um gama rádio. inúmera, né, de Exatamente, informações o tempo todo. exatamente. Então, vacinação é uma tendência para a gente? Não, o Brasil sempre foi, historicamente, um dos campeões mundiais de vacinação. Então, um programa muito vencedor de imunização. A despeito de todas as polêmicas que possam existir, mas a população adere muito à questão de vacina. Só que teve um caminho muito dominado pelo setor público e agora o setor privado começa a vir cada vez mais para perto dessa necessidade que foi se tornando cada vez mais uma tendência da população em se vacinar. É verdade que a Covid trouxe alguns elementos novos aí, principalmente polêmicos e tudo, mas não vou entrar nessa questão. Mas as pessoas procuram, sim, em grande medida, vacinação. Então, acho que para a gente ficar bem simples, a coisa das gerações, elas vão gerar novas tendências, até porque elas acessam o mundo de maneira diferente. Eu baseei aqui na comunicação. Se eu falar para o meu sobrinho de 14, 15 anos, ele lê um jornal, ele não sabe nem como folhear um jornal. Isso não é demérito para ele. É uma questão da época Talvez dele, nunca tenha nem apalpado, nem né? sujar os dedos, né? Porque o jornal, para quem está assistindo mais jovem, o jornal sujava os dedos também. Você precisava lavar as mãos, etc. Mas então, essa questão de tendência ela é mais simples do que se imagina, mas é complexo na hora de você aplicar. Uhum. Então, como é que eu vou modulando os serviços que eu tenho na minha farmácia para abraçar esse tipo de tendência que está surgindo? Então, tem vários exemplos que do mundo farma acabam explicando, até pegando um exemplo de como foi o sucesso que fez o Carmed. Como é que foi a comunicação? Como é que foi a maneira como a CIMED utilizou do público-alvo e do que ele tinha de disponível, de influencers, etc. Completamente moderno. Ele chegou exatamente onde estava o público-alvo dele, Exatamente. né? Salvo engano, não teve nem mídia de televisão, pelo menos a princípio, eu não vi nenhum movimento, mas nos canais adequados, na internet, utilizando as plataformas adequadas, né, principalmente o TikTok, ele conseguiu entender aquela geração que ela consome dessa forma. Uhum. E aí ele foi e conectou. Como é que a gente faz isso na farmácia? Também tem formas de fazer isso. Mesmo que seja uma farmácia independente que está dentro de um bairro. Aquele bairro tem uma dinâmica de vida. E aí, muito provavelmente, quem está ouvindo a gente sabe como é que funciona, porque está ali há 5, 10, 15, 20, 30 anos que está naquele bairro. Então tem essa fortaleza muito grande de saber como que é o comportamento da população e o que está mudando. Começa um bairro que era basicamente de casas, começa a ter construção um monte de prédio, vai vir diversidade. O público que estava lá nas casas tinha uma composição social e até mesmo de comportamento do que ele compra. Vai no mercadinho, etc. Começa a surgir esse monte de prédios, as pessoas começam a ir em hipermercados. Perfis diferentes também, Exatamente. novas Então configurações, né? você percebe que está no dia a dia essas tendências que vão impactar no nosso negócio.
Agora, não vamos perder tempo aqui de falar de mega tendências, né? Coisas, olha, a natureza está mudando, então as enchentes, etc. Aí realmente é muito complexo, você precisa acessar ferramentas e é muito mais complexo. O envelhecimento da população é algo que também é complexo, mas está tão marcado que o envelhecimento da população está presente que é meio que obrigação de quem está assistindo a gente falar, já entendi que isso é uma tendência e isso reflete no meu negócio, até no mix de produto que eu compro, né? Muito mais produtos voltados. Por exemplo, no Japão hoje se vende mais fralda geriátrica do que fralda infantil. O Japão é um país milenar que está alguns séculos na nossa frente, né? Em termos de maturidade de sociedade. Então lá já se vende. Será que aqui vai chegar nesse nível também? Como é que a gente captura isso? Nível de nascimento e nível de morte. Todos os anos. Qual é o líquido? Vai diminuindo ao longo do tempo. Até a população brasileira meio que estagnou. Né? Então, por aí que vai. E essas tendências, elas são capazes de mostrar para o mercado para onde ele tem que ir. A gente falou aqui bastante de adaptação, né? Você acha que isso é tido como uma regra, né? A tendência dita a regra, agora eu tenho que ir por ali ou por aqui. Eu não seria tão duro de dizer que é uma regra, mas é algo que quem tiver atento ganha vantagem. Então a gente acabou de dizer, envelhecimento da população. Então como é que eu configuro a minha loja para receber o público 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais? E daqui um pouco, cada vez mais, 90 a mais. Porque as pessoas, além do envelhecimento da população, estão vivendo mais. E como é que eu atendo bem essa pessoa? Será que no meu bairro eu começo a ter no mínimo uma percepção de que o público mais velho está subindo? Talvez eu possa destacar um farmacêutico ou uma pessoa com mais experiência no balcão para atender essa pessoa em casa. Isso é isso para ele e você está se plugando, se conectando. Eu não diria tão duro assim de que vai ditar isso, mas quem estiver atento e calibrando os serviços ganha vantagem competitiva, não tem dúvida. E o consumidor, obviamente, ele está também inserido, né, na criação dessas tendências, ele é parte dela. Mas como que ele busca isso também, né? A gente citou aqui TikTok, redes sociais, o próprio Carmed que você usou. Então, como que o público gosta de se sentir fazendo parte? Isso tem tudo a ver com o posicionamento que a farmácia assume. Tem algumas maneiras de você se posicionar. Uma delas, por preço. Eu sou o mais barato que tem, então você tem um público que procura muito preço e vai atrás da sua loja por causa do preço. Agora, então você está falando com uma parte de consumidores, que muitas vezes podem ser oportunistas, não são fiéis à sua marca. Então no momento que você começa a bater muito forte com o que você tem a oferecer preço e fica nisso, pode entrar uma nova farmácia no teu bairro com poder econômico melhor, com melhores negociações, etc., que abaixe 5 centavos o preço da losartana genérica que você vende. E esse consumidor imediatamente vai para outro lugar. Agora, o que prende o consumidor? São outros atributos que estão na farmácia. Não estou dizendo, pode cobrar o preço que você quiser, que o consumidor, se você prestar um bom serviço, ele vai ficar lá. É porque ele pesquisa. Mas tudo tem um custo. Ora, se eu tenho um bom atendimento aqui, bem recebido na farmácia, por que eu vou trocar por causa de 5 centavos? Mas se ele estiver procurando só preço, ele faz isso. E não tem muita dúvida. Então, o público, a gente precisa ficar muito atento para as motivações do público. Motivação daquele público, qual é? Eu costumo dizer, Lígia, eu acho que você já me viu falando isso em algum lugar, que a farmácia é um lugar de acolhimento. Sendo isso uma verdade praticada e não só uma frase de impacto, pode fazer sentido para as pessoas de voltarem ali, fazer sentido para elas voltarem ali. Nós temos uma grande missão que leva a uma vantagem, que é cuidar das pessoas. O sistema de saúde brasileiro ele é muito complexo, grande. Ainda bem que nós temos o SUS, que atende boa parte da demanda, mas não consegue atender tudo. Então, a farmácia, nessa hora, pode ser um ponto-chave a fazer parte do sistema. Eu considero que a farmácia faz parte do sistema, do ecossistema de saúde brasileiro, que é gigantesco. Né? Você imagina atender 212 milhões de pessoas
sendo que só, entre aspas, 51 para 52 milhões tem saúde suplementar, que são os planos de saúde. Tem 120 milhões de brasileiros que dependem do SUS. Uhum. Quantos países no mundo tem mais de 120 milhões de pessoas, né? Então, está atrelado com o consumidor, tá atento para as motivações do consumidor, também eu acho que é outro ponto muito importante para se levar em conta. E o consumidor, ele está exposto também a uma quantidade infinita de produtos e marcas dentro da farmácia, né? Como que a gente trabalha aí, você, né, usa e trabalha muito bem esse termo, que é a gestão do ciclo de vida do portfólio. O que é isso, né? Como que as indústrias têm trabalhado aí seus portfólios, como chega nos pontos de venda e como o consumidor toma consciência de tudo aquilo que Uhum. está ali à disposição dele. Sim. Olha, assim, se você olhar a configuração da farmácia, metade do faturamento de uma farmácia ou do movimento de uma farmácia vem de medicamentos, sobre prescrição médica. Então, aí você já tem uma certa dependência da indústria farmacêutica de gerir novidades ali para manter os tratamentos ou aprimorar os tratamentos. Ao mesmo tempo que você tem uma losartana, que já está no mercado há décadas, ela continua sendo útil. O ciclo de vida dela é muito estendido. Ela continua atendendo uma necessidade de uma maneira plena. Por outro lado, vem um Ozempic e traz uma novidade. Quanto tempo o Ozempic ficará na posição que está hoje, com o destaque que ele tem hoje, não será ao mesmo tempo da losartana, porque novidades vão vir em cima, porque ainda tem espaço técnico de desenvolvimento. É um pouquinho complexo isso, mas tem desenvolvimento técnico em cima do Ozempic para melhorar ele. E dirá ter um oral, não precisar ter a aplicação. Pode ter algum laboratório no mundo que está procurando fazer o conceito do Ozempic em comprimidos. Isso, então, muda completamente o ciclo de vida. Mas a gente está atrás do balcão. Quando a gente vem para fora do balcão, ainda em medicamentos, tem os MIPs, e aí tem algumas novidades, principalmente em termos de combos, em termos de novas apresentações, formas farmacêuticas, etc., que podem fazer muito sentido de atrair o consumidor não pelas mãos do médico, como é ali atrás do balcão, mas pela força da mídia, e aí todas as mídias, não só as mídias de massa, as redes sociais, etc., que são as ativações que a marca tem para trazer o público final. Em geral, são ciclos de vida mais curtos, mas você tem várias marcas que já são centenárias, como aspirina, por exemplo, que continua sendo relevante. Então, o ciclo de vida é muito estendido. E você tem os não medicamentos, que aí sim é uma dinâmica muito parecida com o supermercado, que a velocidade de trocas e de novas opções, ela é mais veloz do que em medicamentos, sejam MIPs ou sejam produtos sob prescrição. Como é que o dono da farmácia, o gerente de compras, fica atento com isso? Aí você precisa ter uma conexão interna, qualquer que seja a estrutura, da rede mais complexa à independente mais simples, ele precisa estar atento para esses lançamentos e o que esses lançamentos se conectam com as tendências que estão vindo. Que é, de novo, voltando no exemplo do Carmed. O ciclo de vida do Carmed é longo? Não sabemos ainda. Acabou de ser lançado, vão vir outros que vão no mesmo conceito, vão trazer algum tipo de inovação, etc. Mas essa é a vida da indústria. Está olhando quais são as possibilidades de inovação que faz sentido para aqueles públicos. E aí cabe a nós aqui na farmácia atender e atender bem, aí com uma boa exposição, com os conceitos de gestão de categoria, que já foram muito explorados e tudo. Isso impacta diretamente no resultado financeiro no final do dia? Essa entrada e saída, ou essas chegadas de produtos inovadores, digamos assim? A gente tem também, a gente tem vivido, né, acho que do Covid para cá, alguns, não gosto dessa palavra de surtos, mas o próprio Covid, a dengue, né, essa sazonalidade agora também de gripe, como que fica essa questão? Então, ele pode melhorar ou pode piorar. Então, por isso que nós precisamos ficar muito atentos às nossas escolhas no mix. Muitas vezes, na hora de fazer as compras, é muito importante. Do mesmo jeito que eu falei agora há pouco, que um consumidor troca por 5 centavos, se o seu posicionamento for especificamente em cima de preço, você pode perder negócio se você ficar olhando
especificamente só para margem. Um exemplo, como se um lojista, naquela categoria de produtos, que seja uma caneca como essa daqui, eu vendo outras canecas, e eu tenho uma margem de 10% nesta caneca. E aí vem uma caneca com um desenho chamativo, licenciamento de marca para Disney, por exemplo, que a margem deles é 20% menor, 8% de margem. Não vou comprar, mas essa daqui eu vendo 5 canecas por mês, aquela eu vendo 5 canecas por dia. O que mais vale a pena? Você e a farmácia que está dentro do mesmo bairro, ela capturou essa venda porque ela topou uma margem menor, porque ela entendeu que ter um motivo Disney na caneca vai chamar mais a atenção do consumidor e vai puxar mais vendas do que aquelas outras canecas. Ele preservou a margem dele, mas se for ou é dentro da minha margem, eu não vou vender. Escolha dele, mas ele perdeu venda. E aquele consumidor que era fiel a ele, vê que a motivação do consumidor não foi nem o preço. Às vezes a caneca custa R$20, e aí só a gente está falando só a questão da margem. Custa R$20 para o consumidor, seja aqui, seja ali, seja da Disney, seja qualquer outra, seja branca, mas deram um motivo a mais para o consumidor buscar essa. Não está disponível na minha loja, o que eu faço? Isso, eu dei esse exemplo hipotético, mas isso acaba servindo para diversas outras categorias, inclusive de medicamento. E tem algumas pessoas que elas valorizam a marca daquele laboratório. E elas estão dispostas, sim, até a pagar R$1, sempre aquela coisa, né? Eu vou pagar R$1 a mais. Vou pagar 10, 15, 20 reais a mais, e daí ninguém aguenta, né? Mas tem uma certa fidelidade, mas é muito sutil. Então, essa movimentação ela pode ajudar, mas a gente tem que ficar muito atento para o pacote. O que está sendo oferecido para eu perder a minha margem? Nessa hora, esse fabricante que veio aqui, ele se esforçou para dar um diferencial para o produto dele. Por que eu não vou embarcar na dele? Ele é meu parceiro ou ele é meu fornecedor? Tem muito isso também, né? Ele é fornecedor ou ele é parceiro? É isso que a gente precisa ficar atento no dia a dia também. É fornecedor ou é parceiro? Se ele for um parceiro, fala, olha, eu sei que na categoria aí você tem uma lucratividade melhor, mas isso daqui vai bombar, vai vender muito. Se for frustrado, como ele é teu parceiro, existem, na relação de médio e de longo prazo, existem compensações para serem feitas. Você citou muito bem colocado aí 2 medicamentos de longa data nas farmácias, losartana e aspirina, e a gente falou também de 2 mais revolucionários, mais recentes, né? A gente consegue também fazer com que a receita desse portfólio já existente cresça? Então, assim, em medicamentos, eu acho que é um pouco mais complexo. Por quê? Porque você tem toda uma amarração com a ética daquela prescrição. Então, se um paciente crônico ele vai tomar a losartana por vários meses, anos, a única maneira que eu tenho de fazer isso é aumentar a fidelidade dele para que ele compre sempre de mim. Ao invés dele me comprar 3 meses aqui, porque eu fiz uma promoção, compre 2 e leve 3, e depois eu não tenho essa promoção, ele vai em outro lugar que faça essa mesma promoção. Então, capturar essa pessoa para que eu fidelize ela para ela comprar todos os meses, independente aí da oferta, ou também baseado na oferta, eu entendo que é a única maneira da gente fazer. Agora, para quando você vai para não medicamentos, aí você amplia o leque de diversas promoções que você pode entrar de carona, as opções que vem na indústria. O associativismo, por exemplo, tem muitas ações que são realizadas nas centrais das redes. Isso pode, de certa forma, contribuir com essa potencialização do faturamento, mesmo que seja sazonal, ou mesmo que seja no lançamento de um produto que vai durar só 3 meses, aquela promoção, que é exatamente a indústria está querendo entrar com o produto no mercado e entrar com uma maneira muito marcante. E aí você acaba se aproveitando. Em medicamentos, como eu disse, é bem mais delicado isso, porque eu costumo dizer assim, o sujeito só tem um coração para controlar a pressão, né?
Não dá para ele tomar Não tem muitas 2 alternativas comprimidos de por dia, escolha ali. né? Não dá para ele tomar 2 comprimidos por dia, porque a dose dele é uma. E quem disse que aquela dose é adequada para ele é o médico. Então, estender e procurar estar em contato com ele para quando mudar a dose, eu também ter uma prontidão, é muito importante, né? E aí entra na questão da atenção farmacêutica, que aí é um outro capítulo. Uhum. Bem. César, falando agora um pouquinho, pegando esse viés até do que você trouxe de campanhas, de lançamento e tudo mais, é possível compreender, é imprescindível compreender as principais métricas de desempenho dessas campanhas, do que é usado em marketing? Tem ferramentas específicas tanto para a indústria quanto Uhum, para o varejo? super. É, tem algumas coisas que são lançadas aí no mercado que as pessoas têm dificuldade de compreender. Quando se fala, olha, a profissionalização do varejo precisa existir. E esse é um ponto muito importante. Por que, que a profissionalização, nesse aspecto, eu pego esse gancho para reforçar isso? A indústria, ela quer ver um retorno daquele acordo que ele fez com a tua rede, com o teu associativismo ou com a sua loja independente. Ela precisa que os acordos sejam cumpridos. E para isso, nós precisamos ter um profissionalismo do que se quer, até para negar. Não, isso eu não vou fazer. Não vou fazer porque não cabe, porque eu conheço meu consumidor e meu consumidor não vai embarcar nessa. Então, você precisa estar muito, muito atento a esses chamados KPIs ou indicadores que são muito importantes na relação com a indústria ou na relação com o distribuidor. O que se quer de mim? Eu aumente a venda unitária, eu aumente o faturamento, e para isso estão me pagando, no caso de um MIP, por exemplo, medicamentos entre prescrição, ou OTC, alguns falam, eu vou ter que aumentar a exposição, então eu vou dedicar um espaço nobre na minha farmácia para expor na tentativa de, na exposição, venda mais, ou eu vou ter algum tipo de abordagem, no caso de um dermocosmético, eu tenho uma dermoconsultora, por um caso de nutricionais, eu tenho uma nutricionista, a indústria Uhum. colocou essa pessoa lá. Então, nesse momento, tem um comprometimento com indicadores que são previamente colocados para ele. E como hoje dado está muito disponível, a indústria farmacêutica e quem vende para a farmácia, não só a indústria farmacêutica, quem vende na farmácia, tem muita informação. Então, nessa hora aqui, a gente do lado do varejo também precisa estar conectado com isso, para eu não embarcar em promoções que eu não consigo dar conta, porque a indústria sabe, pelos dados que tem, a capacidade de demanda que aquelas lojas têm. Então, é lógico que sempre alguém estica a corda e aí respeitando aquelas categorias. Para medicamento menos, para não medicamento um pouco mais, mas todo mundo procura esticar um pouco a corda para ganhar mais espaço, vender mais do que o concorrente. É legítimo, todo mundo faz Uhum, isso. uhum. Mas do nosso lado, é muito claro o que se quer naquela negociação, seja com a indústria, seja com o distribuidor, ou seja com a central da rede, no caso do associativismo, a gente precisa entender muito bem o que está sendo proposto para a gente não se prejudicar. É joia, estamos chegando ao final. E para a gente encerrar, eu queria resgatar um tema aí da sua trajetória profissional, que é de que forma, né, as pesquisas de mercado podem auxiliar na tomada de decisão, em qualquer âmbito, né, que a farmácia esteja trabalhando. Sim. E aí você tem dois tipos de pesquisa, né? As quantitativas e as qualitativas. Qualitativas, a gente consegue capturar usando na internet coisas novas ou até muitas coisas que estão disponíveis. Por exemplo, a Febrafar anualmente solta uma pesquisa que ela faz no Brasil inteiro, é uma pesquisa qualitativa, e versa muito sobre comportamento do consumidor, mas não só, outros aspectos ali são colocados. Né? A pesquisa ela é disponível, as pessoas podem acessar e tudo mais. E tem as quantitativas, que no caso da indústria, do mercado farmacêutico, não só da indústria farmacêutica, mas do mercado farmacêutico, são censitárias. São os dados que os distribuidores oferecem para a equipe, as redes oferecem para a equipe, também a indústria. E ali você tem uma noção muito próxima do que é vendido, tanto em venda unitária quanto em faturamento, e como você tem essas duas coisas, o preço praticado. O preço de aquisição e o preço de venda, todas essas métricas, elas estão muito bem marcadas e a gente conhece isso. No caso
setor farmacêutico melhor do que o setor supermercadista. Os supermercados não têm esse nível de detalhe. Uhum. Então, ali, esse conjunto de dados ajuda muito a farmácia a ter um posicionamento melhor, a entender melhor do até onde ela pode chegar, e um conhecimento. Agora, para completar essa informação, os institutos de pesquisa quantitativa, eles te ajudam em 3 aspectos. Primeiro aspecto, geográfico. Então, você tem uma rede de farmácia, tem 3 farmácias aqui, queria abrir a 4ª, 5ª loja. Aonde que eu vou abrir? Esse tipo de informação te ajuda aonde abrir. Que são os pedaços, né, que eles chamam de bricks, os pedaços na tua área de atuação, aonde que é o mercado que está mais crescendo, por exemplo, que está pagando mais, etc. Então, geograficamente, essas auditorias te ajudam a alocar uma loja nova em um local onde não vai atrapalhar a demanda do que você já tem da tua pequena rede de 3 lojas. Então, geográfico. O segundo, a partir do momento que você determinou o município XPTO ou o bairro Y para colocar a nova loja, ele também te ajuda ao mix. O que eu coloco ali dentro? O que faz sentido para aquela cidade, para aquele bairro, dado principalmente o comportamento do consumidor, mas também ao que vende ali naquela região. Então, o mix ele também te ajuda. E o terceiro ponto que ele te ajuda é a precificação. Também te ajuda na precificação, porque você tem um preço que é praticado ali. Então, você pega as zonas mais nobres das cidades, o preço médio tende a ser maior, nas zonas mais periféricas tende a ser menor. Só para ficar num exemplo bem caricato, né? Mas para por aí. Ah, pode fazer outras coisas? Pode, mas aí começa a incorrer em outros tipos de custos e tudo mais, que não é o caso aqui. Dá para entender o comportamento do consumidor, para aprofundar mais. Mas para muito por aí. Agora, tem outros 2 que aí ele já não tem jeito. Tem que ser você que está assistindo. Primeira, ou quarto indicador, financeiro. Quanto eu compro bem e quanto eu precifico bem mediante a todas as opções que eu tenho, do distribuidor, da compra direta, das negociações que são feitas, no caso do associativismo, em bloco, para eu aproveitar melhor. Então, o financeiro, esses institutos não vão te ajudar, que é muito interno. Uhum. Como é que eu aproveito essa oportunidade? Que desconto que eu acessei? Que verba de mídia que eu acessei? Que compra de espaço que eu cedi para ter um aproveitamento melhor daquela compra? As auditorias não vão te ajudar. E o quinto, que fecha tudo, que eu acho que é o mais importante, é gente. Também essas auditorias não vão te ajudar. E aí é muito do teu entendimento. Como é que é o atendimento? Qual é o teu público? Você mora num bairro, você pega, por exemplo, a cidade de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Marcadamente é uma cidade mais envelhecida. As pessoas se aposentam e vão para Santos. Não estou generalizando, lógico que tem jovem lá, etc. Mas tem uma população aposentada em Santos muito grande. Então, para a cidade de Santos, que tipo de atendente que eu vou colocar ali? Que tipo de farmacêutico que eu vou colocar ali? Então, gente é um fator primordial que amarra tudo isso. Como a gente está indo para o final, não queria deixar de comentar com o teu público. E assim, no caso das farmácias, a gente tem algo que é muito especial, é a atenção farmacêutica. Eu acho que isso ajuda a lastrear muito o que a gente falou há pouco de posicionamento. Uhum. A atenção farmacêutica, ela é muito importante até para vender mais. Mas quando você fala de atenção farmacêutica e vender mais, parece que elas são excludentes, e elas não são. Porque muitas vezes uma pessoa que entra com uma constipação nasal e está procurando um antigripal, às vezes ela está com uma alergia. Quem é que pode ajudar nesse primeiro contato e a orientar que ela precisa fazer uma lavagem nasal, ela precisa melhorar o sistema imunológico? Nós podemos fazer isso na farmácia. Nós temos capacitação para fazer isso na farmácia dentro do escopo de atenção farmacêutica. Tem dúvidas sobre isso? Entra na internet que tem muito conteúdo do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Regional de Farmácia. Tem muito conteúdo para falar de atenção farmacêutica. Se a atenção farmacêutica que vocês acessem lá for bem aplicada, pronto, nós já temos um posicionamento diferente da nossa farmácia, temos uma capacidade melhor de fidelizar clientes
e vão ver um valor diferente na nossa operação, porque no fim do dia a gente é um lugar de acolhimento e devemos ser, nem sempre conseguimos, porque a farmácia tem de turnover muito grande, aliás, o varejo como um todo tem uma questão de turnover, e é difícil de treinar essas pessoas e mantê-las no propósito que a farmácia tem ou que aquela rede tem. César, super obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento, pelo seu tempo, por ter Obrigado a você. vindo. Uma honra ter te recebido aqui. Muito obrigada mesmo. E eu Obrigado. vejo você no próximo episódio. Até mais!